Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre a segunda etapa do 5S, que é o SEITOM, ou Senso de Organização. Vamos lá? Muito bem, pessoal, vamos lá então para mais um vídeo aqui do canal, tá? Dessa vez nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a segunda etapa do 5S, tá? Que é o SEITOM, ou Senso de Organização, tá? Também preparei uma sequência de slides aqui para a gente acompanhar juntos, tá? Então vou chavear aqui para a tela, tá bom? Então, o segundo S é o senso de organização, tá? O mantra, tá? Dessa etapa aqui, uma vez que, né, os itens que não são necessários foram descartados aí, né? E eles foi dada a devida tratativa para esses itens, restaram no local de trabalho somente os itens que realmente são necessários, né? Então, para isso, né, agora o que nos resta é fazer uma organização, tá? Deixar esse local de trabalho organizado. Não adianta ficar só o que é necessário e ficar tudo desorganizado, não ter um local definido, identificado, tá? Então, um mantra para ser utilizado nessa etapa aqui é: cada item tem um lugar e existe um lugar para cada item, tá? Ou cada coisa no seu lugar e um lugar para cada coisa, tá bom? Então, o que você precisa fazer nessa etapa aqui, ó, segundo esse fluxograma aqui, é fazer uma análise da situação atual, tá? Como é que os itens estão no momento atual, verificando, tá? Como as pessoas pegam e guardam os objetos, avaliando o tempo que leva para encontrar o objeto, a movimentação, determinando formas, tá? De racionalizar tempos e movimentos, tá? Uma vez feita essa análise, precisa ser definido, né, os lugares melhorados aí, tá? Usando o conceito do um é melhor, nós vamos ver já sobre isso, tá? Questionando se tudo que está à mão realmente precisa estar e padronizando a nomenclatura, tá? Então vamos definir um lugar para cada coisa aí, tá? Padronizando aí a maneira com que chamamos as coisas. Definir como serão guardados, tá? Os itens que ficaram, tá? Usando estocagem funcional, estocagem por produto e família, tá? Utilizando o princípio do FIFO, tá? O primeiro que entra é o primeiro que sai, tá bom? Para não ficar com itens obsoletos, né, guardados, muito importante. E promover a obediência a essas regras aí de organização que vão ser implementadas, tá? Fazendo um controle diário, agilizando os novos pedidos aí, disseminando, tá, a responsabilidade pelo uso das ferramentas, tá? Então preparei aqui também alguns exemplos, tá bom, de organização. Anota essa oficina. Tem alguns pontos interessantes aqui, tá, na organização. Nota que todas as prateleiras possuem uma identificação para o item, tá? Então a gente sabe que nessa posição aqui determinado item deve ser guardado, tá bom? São as próprias prateleiras, tá? Ó, tem também uma descrição do que vai ser guardado nessa prateleira aí, tá? As ferramentas, tá? Ela tem uma posição definida aqui no quadro de ferramentas, tá? E as ferramentas e a bancada estão sempre limpas, tá? Então quando você sai, né, deixa o turno de trabalho, tá? Vai para casa e uma outra pessoa entra para trabalhar aí, por exemplo, no segundo, terceiro turnos, ó, ela vai encontrar um ambiente de trabalho organizado, bem limpo, tá? Fácil de encontrar o que precisa ser encontrado, com tudo identificado, cada coisa no seu lugar e um lugar para cada coisa bem determinado aí, tá? Isso aqui provavelmente é uma oficina aí de manutenção, né? Mas assim, a gente pode aplicar o conceito do quadro de ferramentas, né, que a gente chama de quadro sombrio também, né? E é importante salientar, né, por que o 5S traz uma melhoria e é importante. Ó, nota que, batendo o olho nesse quadro, você consegue ver que tem itens guardados de maneira errada, tá? Os itens que estão em outro lugar, né, que foram retirados para serem utilizados, tá? A ordem de tamanho das chaves aqui, ó, tá? Não está sendo seguido corretamente. Ó, nota que existe uma discrepância de tamanho, tá? Apesar de algumas estarem guardadas corretamente, ó, existe uma discrepância de tamanho nas chaves, tá? Existe aqui provavelmente uma furadeira, né, ou uma ferramenta pneumática aqui que está sendo utilizada em outro lugar, né, ó, a trena. Então, esse tipo de organização com identificação, um lugar bem definido para cada coisa, ajuda a gente, batendo o olho, já entender o que está faltando, o que está errado, o que precisa ser corrigido, né? Então, existe uma série de benefícios que a organização traz aí para o local de trabalho, tá? Isso não se aplica somente às oficinas, tá? Então também tem aqui, por exemplo, um exemplo, ó, de um estacionamento aqui para as paleteiras, né? O pessoal que faz uso da paleteira durante o turno aí no armazém, tá? Então ao final do turno eles podem deixar as paleteiras no estacionamento,
né, aí determinado, né, bem identificado no solo aí, ó, tá? Para que ao chegar para o segundo, para o terceiro turno, tá? O materialista aí, o pessoal que faz o manuseio, né, o uso da paleteira, não fique procurando a paleteira pela fábrica, saiba exatamente onde ela vai estar estacionada no começo do turno, tá, pessoal? E aqui um exemplo, tá, ó, de escritório, onde a própria gaveta da pessoa, né, tem as identificações, tá, do que deve ser guardado em cada local. É como se fosse um quadro sombra no fundo da gaveta também. Então nota aqui, ó, posição da borracha, posição do apontador, das canetas, tá? Tem aqui a posição da calculadora, dos cartõezinhos de visita. Então é uma gaveta padronizada, a pessoa não vai perder tempo procurando nada, ela vai saber exatamente onde está cada coisa guardada. E nota que aqui ele aplicou a regra do um é melhor, tá? Então ele tem uma só calculadora, uma só tesoura, uma só caneta vermelha, um só marca-texto amarelo, um só azul, uma régua, tá? Então isso faz com que não exista desperdício também, tá? Então se aplica em todo local de trabalho, tá? É um conceito bastante importante de ser implementado. Então aplique identificações, determine um local para cada coisa, tá? De acordo com o seu formato, com a sua ordem, tá? Nota que nesse exemplo aqui as chaves, tá? São armazenadas de acordo com o tamanho, então fica fácil de achar um tamanho de chave, você não precisa ficar caçando aí dentro de uma caixa de ferramentas um tamanho específico, tá? O tipo de chave, né? Chave de boca estrela, né? Tem aqui uma lima, tem uma chave inglesa aqui, então tudo isso, né, ajuda, facilita a não perder tempo procurando itens aí, tá? E se não tiver aqui presente, ó, também fica fácil de checar, né? Se alguém precisar aqui de uma ferramenta pneumática, batendo o olho aqui, ele já sabe que não está aqui, tem alguém utilizando, tá bom, pessoal? Então, essas são as vantagens e algumas dicas aí para o segundo S, que é o senso de organização, tá bom? Então, uma vez que foram descartados e separados do local do trabalho, né, os itens desnecessários, aplicando aí o primeiro S, é hora de fazer o segundo S, que é a organização, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixe seu joinha, seus comentários, compartilhe o conteúdo, tá? Que é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!